Olá, sou o Rodrigo Lacerda e o Estação SUS de hoje é sobre cuidados paliativos. Comigo no estúdio, Rodrigo Capel Castilho, presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Estação SUS. Obrigado pelo espaço para falarmos de um assunto tão importante. Com certeza, é muito importante para todos nós falarmos de cuidados paliativos. Uma ciência que recentemente foi introduzida como obrigatória no currículo das academias. Ainda existe muito preconceito quando se falam de cuidados paliativos. E hoje vamos desmistificar, vamos falar com todos os gestores, trabalhadores, os nossos usuários dessa política tão importante para todos nós. O que você diz cientificamente do que é esse cuidado paliativo, do que ele se presta para a ciência, para o Sistema Único de Saúde? Trouxeste muito bem, Rodrigo. Quanto que existem mitos, enquanto que existem falsas informações e confusão no assunto. Se relaciona muito o cuidado, a palavra paliativo, como algo com um jeitinho, algo que não é um tratamento efetivo ou algo secundário. A palavra paliativo, se a gente for ver no português, no dicionário, traz essa ideia. Mas o termo cuidado paliativo vem do latim pallium. E pallium era um manto que protegia os guerreiros durante as intempéries. É o tratamento que protege. Ele é muito voltado, ele tem uma base científica fundamental, importantíssima. E para definir melhor o cuidado paliativo de uma forma muito objetiva o cuidado paliativo é uma abordagem que é realizada por uma equipe multidisciplinar, mais do que interdisciplinar, porque os profissionais se conversam, para prevenir e controlar o sofrimento diante de situações de risco de vida. E o sofrimento não só físico, sofrimento emocional, espiritual e sociofamiliar também. Eu vejo que o cuidado paliativo não é simplesmente uma vontade profissional de se exercer. Existem técnicas, existe conhecimento para que ela seja de fato dispensada na sua magnitude, na sua concretude, para melhor acolher e dar um cuidado para os usuários, para os pacientes. Você pode me falar a respeito? Sem dúvida nenhuma, como trouxeste, só em 2022 que ficou obrigatório para as graduações em medicina a disciplina de cuidados paliativos. Então imagina, faz muito pouco tempo. Mesmo assim, infelizmente, perto de 20% das faculdades no Brasil têm cumprido essa regulamentação, essa norma de ter a disciplina de cuidado paliativo. E é algo científico. É o científico que traz a humanização no cuidado. É através do conhecimento científico e para isso existem muitos livros, existem artigos científicos, existem congressos para que a gente possa aprender a como atuar diante daquele paciente que tem sofrimento relacionado ao risco de vida. Isso significa que cuidados paliativos não é para quem está com risco eminente de morte, Você poderia abordar nesse sentido qual que é, de fato, todo o processo de conhecimento e de aplicabilidade dos cuidados paliativos dentro da medicina, deste cuidado multiprofissional para todos nós? Essa tua pergunta traz o que a maioria dos profissionais, inclusive da população, traz. Cuidado paliativo quando a pessoa está morrendo. Isso tem que ser desmistificado. Toda pessoa que está em fase final de vida também precisa de cuidados paliativos. Então o cuidado paliativo vai auxiliar nesse processo de final de vida. Mas ele deve ser oferecido muito antes. Toda situação nova, desde o diagnóstico de uma situação ameaçadora à vida, o cuidado paliativo tem que ser implementado, tem que se iniciar começando pela notícia difícil. Então, que precisa técnica, precisa ser estudada, treinada. Então, desde o momento impactante de uma notícia como um diagnóstico de câncer, um diagnóstico de Alzheimer, uma situação, aquele paciente que entra na UTI, que tem o risco de falecer,
Então toda essa situação é muito impactante e o cuidado paliativo começa ali. Acabou aquela ideia de antigamente, porque o conceito trazia primeiro os tratamentos curativos, acabou a possibilidade de cura, cuidados paliativos. E desde 2002 mudou esse conceito. Então o cuidado paliativo anda de mão dada com o clínico, com o intensivista, com o oncologista, com o geriatra. Então são inúmeras as especialidades que precisam da abordagem de uma equipe especializada em cuidado paliativo para melhorar a experiência de vida da pessoa e dos seus familiares. E o mais incrível, que já se sabe, é que o cuidado paliativo oferecido precocemente, ele não só melhora a experiência do paciente, de quem cuida, mas também aumenta o tempo de vida. Então ele realmente causa uma diferença na experiência e no tempo daqueles que necessitam. Nós profissionais de saúde, principalmente nós cirurgiões, nós somos muito intervencionistas, né? E quando se tem um paciente em uma situação clínica que às vezes depende de várias especialidades, né? No intuito de querer salvar, de querer proteger, a gente faz intervenções de forma direta, né? E esse conjunto de intervenções, sem levar em consideração o contexto amplo de cuidado, muitas vezes faz mal para o paciente também, né? Uma das coisas que é importante dentro desse processo, que a equipe multiprofissional de cuidados paliativistas, né, de cuidados paliativos nas unidades de saúde, ela leva em consideração não só as situações clínicas e intervencionistas, né, no direcionamento do cuidado, mas na forma ampla, né, de levar em consideração a vontade, né, da família, do paciente, deste cuidado mais humanizado, vamos dizer assim, respeitando as suas individualidades, as suas necessidades específicas, né? Eu queria que você falasse sobre esse processo de cuidado de forma mais ampliada, que leva em consideração esses fatores, outros, além dessas intervenções mais efetivas dos profissionais de saúde. Nas últimas décadas, teve um avanço gigantesco da medicina e das tecnologias. Isso foi maravilhoso. Novos antibióticos, vacinas, tecnologias, técnicas cirúrgicas, e isso fez com que as pessoas vivessem cada vez mais, doenças puderam ser tratadas e curadas. Entretanto, se esqueceu muito da pessoa. Aquelas imagens que a gente via nos quadros do médico ao lado do paciente, na casa do paciente, com crianças em volta, às vezes até uma representatividade religiosa, a gente perdeu isso. Então é um cuidado muito voltado para o hospital e para procedimentos voltados a tratar de órgãos e doenças. E se esqueceu muito que existe uma pessoa com uma biografia, com seus traumas, medos, personalidades, suas histórias de vida. O cuidado paliativo tem a intenção de resgatar o paciente como o protagonista do cuidado. O que é importante para ele? Quais são as vontades dele e quais são seus valores? O que ele espera de como ser cuidado pelo cirurgião, pelo oncologista, pelo intensivista? Então, trouxesse o exemplo do cirurgião, que às vezes é muito agressivo. Às vezes as agressividades são não só pelo cirurgião, mas tantos outros tratamentos. Às vezes está insuportável o fato de precisar estar internado ainda. Então, é um ressignificado do cuidado em si. É o retorno da humanização. Então, essa é uma das nossas preocupações, né? A gente traz que o cuidado paliativo não é só a pessoa que tem o dom, ou que tem o carinho, tem o jeito de falar. Não. E o cuidado paliativo é uma obrigatoriedade para que, de forma técnica, treinada, as pessoas possam voltar o seu conhecimento, o seu cuidado diante daquilo que é importante para a pessoa, para o paciente, não causando tratamentos desproporcionados e provocando e oferecendo todo o tratamento que aquela pessoa precisa e merece naquele momento de vida e conforme os seus valores e desejos. É importante que a gente cada vez mais implemente ações de cuidados paliativos em todos os serviços.
O brasileiro, dentro da sua cultura, ele tem dificuldade de abordar a morte como uma passagem natural, como um processo natural, né? E se diz também que o Brasil é um dos países piores para se morrer, né? Eu queria que você abordasse esse tema para que a gente dialogasse sobre, né, essa importante necessidade de se implementar o cuidado paliativo para melhorar, né, esse fator aí dentro do Sistema Único de Saúde, principalmente. Esses dois aspectos que trouxeste realmente se conversam. Existe um trabalho internacional que foi publicado em 2022 que levava em consideração o número de equipes de cuidados paliativos, acesso a medicamentos essenciais para os cuidados paliativos, educação da população em cuidados paliativos, educação dos profissionais em saúde em cuidados paliativos, o número de equipes. Então, vários fatores foram utilizados para criar um índice de qualidade de morte, foi como eles chamaram. E o Brasil, entre 81 países, ficou em 79º lugar. Ou seja, aquilo que a gente estava falando sobre o cuidado centrado nos órgãos e doenças e a pessoa sendo negligenciada de acordo com as suas necessidades é o que acontece como regra no Brasil. Temos dificuldade de acesso de medicamentos, temos poucas equipes de cuidados paliativos, pouco se fala sobre cuidados paliativos. Então acontece muito o que se chama de mistanase, o paciente está morrendo, eu como profissional não sei como cuidar e eu não o atendo e não atendo as necessidades dele e ele sofre. Sofre do ponto de vista emocional, familiar, físico, dor, falta de ar e outros sintomas e ele morre antes do tempo porque ele não é cuidado. Ou então, outra realidade muito presente é a distanase. O paciente está em final de vida e como eu não tive essa formação em cuidados paliativos, eu aprendi a tratar sistemas, eu não identifico que ele está morrendo e, sem perguntar se minimamente isso funcionaria ou se seria aceitável, levo para a UTI, coloco no respirador, faço hemodiálise, começo com 1000 esquemas antibióticos, quando na verdade ele está morrendo. E essa é a distanase, ou obstinação terapêutica. Então, há muitas décadas que vem assim e através da Política Nacional de Cuidados Paliativos é uma das ações que pretende melhorar o cuidado também em períodos de final de vida. Portanto, o fato da gente estar acostumado com esse tipo de cuidado faz com que nem seja criada a oportunidade para o paciente, para a pessoa, para a família falarem sobre adoecimento, sobre morte. Porque quando a gente traz com uma comunicação efetiva, com técnica, o que está acontecendo com a pessoa e convida o paciente para participar desse processo, então a técnica exige que a gente chegue para o paciente e, com perguntas específicas, entenda. Então, o tipo de pessoa que prefere saber tudo o que está acontecendo, tanto as boas como as más notícias, não, doutor, eu não lido bem com isso. Quem é que lida da tua confiança melhor, caso seja necessário? A minha irmã é uma das pessoas que lida melhor com isso, então qualquer notícia ruim, fale para ela. Então, isso é um respeito, isso é um cuidado também, a respeito da autonomia. Eu não lido bem com isso, prefiro que nesse momento minha mãe, meu filho, tratem com isso. Então, na medida em que se aprende técnicas de comunicação e a gente passa a tratar o paciente como protagonista, a gente não vai errar em relação a isso. E outro ponto importante é que, mesmo com essa cultura diferenciada, a imensa maioria das pessoas querem saber, por pior que seja a notícia, o que está acontecendo consigo mesmo. O bonito, né, do cuidados paliativos é esse, é o respeito ao paciente, né, não cuidar somente do paciente, mas de todos os seus familiares, né, e todo o seu contexto clínico, físico, emocional, dentro de todos os pontos de atenção. Que às vezes as pessoas acham que cuidados paliativos é para quem está na UTI ou para quem está na atenção domiciliar já. Não, a gente tem cuidados paliativos na urgência, nas UPAs, nos hospitais, nós temos cuidados paliativos dentro da atenção básica, nós temos cuidados paliativos no SAMU, nós temos cuidados paliativos nas unidades de traumas. Então, assim, eu queria que você abordasse, né, os cuidados paliativos nesses outros pontos de atenção da rede de saúde, para as pessoas compreenderem a importância desse processo
não só para quem está, né, numa situação de final de vida, vamos dizer, mas sim, né, para que se busque uma melhor reabilitação também, né, para que ele, dentro desse contexto de cuidado ampliado, né, tenha o cuidado paliativo como uma especialidade importante ou um cuidado importante para a sua recuperação. Fantástico. É fundamental que onde tenha saúde pública tenha cuidado paliativo. Muitas das dificuldades é da falta de conhecimento dos próprios profissionais que já estão atuando, né? A gente acabou de falar que 20% das faculdades de medicina atualmente tem a disciplina obrigatória. Então, a imensa maioria dos profissionais já formados não tiveram a formação necessária, porque a imensa maioria das necessidades em cuidados paliativos são através de ações paliativas, não da necessidade do especialista, mas uma grande quantidade, e são milhares de pessoas, precisam sim dos especialistas em cuidados paliativos. E esses cuidados, através de ações, têm que estar desde a atenção primária até quando a complexidade aumenta. E também é verdadeiro que os especialistas têm que estar em todas essas áreas. Então, o cuidado paliativo tem que estar na atenção domiciliar, tem que estar nas UPAs, tem que estar no SAMU. E a política prevê que haja treinamento para as equipes do SAMUs também. Tem que ser na UTI, tem que ser no setor de internação, tem que ser nos ambulatórios. E só vai funcionar a política se realmente existir essa comunicação, se funcionar em rede. Porque o paciente que está sendo cuidado em casa, tiver alguma intercorrência, que o seu sofrimento não seja possível de ser controlado em casa, ele tem que ser referenciado para uma unidade que vai tratá-lo como ele precisa. E a gente, se possível, volta para o domicílio para seguir o seu cuidado, mas é isso, é um paciente e o sistema é único e ele tem que poder transitar e seguir recebendo o cuidado paliativo proporcionado conforme ele realmente necessita. É importante cada vez mais, né, que a gente vai debatendo, discutindo, né, cuidados paliativos para o Sistema Único de Saúde, para o cuidado do paciente. E nesse sentido, né, o cuidado paliativo ele vai além, né, de um processo assistencial. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem de compreensão, principalmente para aquelas pessoas que ainda têm preconceito, né, acham que cuidados paliativos, né, para quem já está, né, em final de vida ou que muitas vezes não tem mais o que se fazer. Pelo contrário, é aí que tem muito a se fazer, né, para que ele tenha um cuidado sem dor, né, que leve em consideração as suas vontades, que leve em consideração, né, o seu contexto familiar, individual, coletivo. Então esse processo é muito importante e traz uma dignidade, né, para esse desfecho do paciente. Eu gostaria que você falasse nesse sentido. Bem para desmistificar mesmo. Tem uma publicação da OMS 2020 que trazia que todo paciente oncológico deveria receber cuidados paliativos até 2050, inclusive aqueles que não iriam sobreviver da doença. Ou seja, identifica o cuidado paliativo como cuidado para trazer dignidade e bem-estar para aqueles que sobrevivem e aqueles que não sobrevivem. Diante desse conceito, todo paciente que interna numa UTI, ou seja, tem risco de vida, precisa de cuidados paliativos, para que todas as ações sejam proporcionadas e para que todo esse trajeto seja mais humanizado e com seus sintomas cuidados, seus sintomas e da família, independente do resultado após a permanência na UTI. Eu gosto de trazer a comparação de um rio, um rio agitado, e a pessoa tem que atravessar esse rio. Do outro lado do rio tem a recuperação da sua situação de saúde, sua doença, ou a cura, ou a morte. Então, nós não sabemos o que tem do outro lado do rio, mas temos que passar por um rio que é desafiador,
ele tem correnteza forte. E o cuidado paliativo ele vai ser o bote que vai auxiliar nessa passagem para diminuir o sofrimento do outro lado e melhorar a experiência difícil dessa travessia. Então, cuidado paliativo é o cuidado para cuidar do sofrimento daqueles que têm a chance de vir a falecer diante de uma situação crônica, uma doença orgânica, sei lá, uma insuficiência cardíaca, pulmonar, uma doença aguda, o Covid, então, que trouxe risco e sofrimento para tantos, né? Doenças progressivas, como o câncer, né? Que pode ou não ter um tratamento e a sua cura. Cuidado paliativo protege essa caminhada, não só para o paciente, mas também da sua família. Recentemente, nós pactuamos uma portaria, né, que é muito importante a gente estar debatendo ela neste momento, né? Nós vamos gravar 2 programas, esse é o primeiro de 2 programas que a gente vai abordar cuidados paliativos. E tivemos a participação, né, de várias entidades, aí, inclusive da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, na qual você representa, os hospitais de excelência, o CONAS, o Ministério da Saúde, o CONASEMES, né, e foi uma conquista para a sociedade. Eu acho que a gente tratar de cuidados paliativos dentro do Sistema Único de Saúde, né, essa implementação vai trazer muito benefício para o usuário do Sistema Único de Saúde. Né? Nós agradecemos muito pela parceria, pelo processo de discussão que a gente teve de forma tripartite, ampliada, né? E agradecemos muito a participação, né, da Academia Nacional de Cuidados Paliativos hoje aqui junto conosco. Agradeço muito mesmo pela disponibilidade de estar presente conosco aqui, falando de um tema tão importante e tão relevante para todos nós. Sem dúvida nenhuma, é um marco histórico, é o principal momento de crescimento do cuidado paliativo no nosso país. É a Política Nacional de Cuidados Paliativos, que prevê maior número de equipes especializadas, acesso a medicamentos, educação, tanto para profissionais como para a população. Sem dúvida nenhuma, foi uma construção tripartite, então a importância do Ministério da Saúde, CONASEMES e CONAS nessa construção fez com que houvesse uma política com financiamento para que as pessoas possam viver seus momentos de dificuldade sendo cuidadas de uma forma adequada. Eu agradeço muito a oportunidade de estar chegando em todos os municípios através da Estação SUS. Obrigado, Rodrigo, pela parceria e pelo bate-papo. A academia fica à disposição, não só para essas construções políticas, mas para esclarecimentos, para poder tirar dúvidas, para auxiliar nesse processo, para que cada um que seja com a possibilidade de sofrer ou já sofrendo diante de uma doença ameaçadora à vida possa ser cuidado com o máximo de dignidade possível. Esse foi o Estação SUS de hoje. Assista o programa no canal Mais Conasems e em youtube.com/canal Conasems.